você também pode trazer. Quem não tiver nenhuma nem outra, pode trazer assim uma camisola colorida, assim alegre, mas toda da mesma cor para compor assim o ramalhete, pronto, como se costuma dizer. Os senhores, vamos fazer assim uma coisa informal, e então queríamos que os senhores viessem de calções. Não é claro calções de banho, porque não vamos ao banho, mas pronto, um calçãozinho de ganga, de sarja, seja o que for. Portanto, os senhores, os meninos, que viessem de calções. As senhoras, claro que também temos que trazer qualquer coisa, que queria que trouxessem um chapelinho. Um chapelinho ao vosso gosto, de palha, de pano, como quiserem, mas que trouxessem um chapelinho posto, além das camisolas, para pronto, também virmos bonitas ao lado dos senhores com o seu calçãozinho, certo? Portanto, queria-vos pedir que dia 19, então, que não se esqueçam do nosso aniversário e que venham com os t-shirts, com o calçãozinho, com o chapelinho, e que venhamos também de coração aberto para sinalizar mais uma vez esse dia e mais uma vez nesse dia agradecermos o Senhor por mais um ano que vamos comemorar e mais um ano todos juntos a louvar e a adorar o Senhor como nós sabemos fazê-lo e como Ele merece. Que tenham um bom dia, uma boa semana e que o Senhor vos abençoe ricamente. Aleluia, queridos, vamos ficar em pé e comecemos esta manhã em pé a louvar ao Senhor e com tudo o que nós temos possamos entregar-lhe a Ele diante desta maravilha que é a natureza que Ele criou para cada um de nós desfrutarmos e estarmos também ao pé uns dos outros. Aleluia. Acompanhamos com as nossas palmas. Todos.
bênção, irmão. Que bênção nós termos o nosso Deus connosco. E que bênção é nós termos a igreja como família. É uma bênção. Uma bênção podermos servir este Deus tão grande e poderoso que nós temos. Quem é que concorda comigo? Sim, todos, porque todos estamos aqui, porque o nosso coração está cheio da alegria, da presença do Senhor nesta manhã. E queremos cantar que a bênção e a honra é para Ele apenas. Não é para os homens, é para as coisas, é para Deus. Agradecemos porque Tu és o nosso Deus eterno, aquele a quem nós confiamos a vida, o coração, a mente, o corpo, os sonhos, os planos. É em Ti, Senhor, que estão todas as coisas, Pai. Muito obrigado porque nos abençoas. Obrigado porque olhas para cada um de nós e eu acho que Tu te alegras connosco, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas crises existenciais. Tu alegras-te connosco porque o nosso coração ele é Teu e tudo o que fazemos é para Ti, Senhor. Muito obrigado por estares aqui connosco, alegrando-te connosco. Amém. Bom dia a todos. Podem ficar sentados. Descansar um bocadinho.
apanhar este arzinho fresquinho, tão bom, logo de manhã. Graças a Deus. Eu hoje venho contar uma história idêntica ao do filho pródigo. Está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, conta a história do filho pródigo. Alguém sabe o que é pródigo? O que é que quer dizer pródigo? Pródigo é uma pessoa que gasta mais que o que tem. É desbande tudo aquilo que tem. Foi o que aconteceu com aquele homem. E eu vou contar a história do moço que nasceu numa povoação pequena e foi criado pelos seus avós. Criado pelos avós num conceito de família muito agradável, com muito amor, muita paz, muita alegria. E o menino foi crescendo. Já chegou à adolescência e os avós, como já eram pessoas de idade, optaram para que o menino fosse para uma cidade maior, para um colégio. E o menino foi para um colégio. Foi para um colégio interno, teve lá um tempo, uns anos bons, e depois daquele tempo, aquela cidade era uma cidade de muito movimento. Ele veio de uma povoação pequena e foi um impacto muito grande para aquela criança. Já era criança, já era adulto, já era adolescente. E então ele, naquela cidade, ele começou e desejava conhecer tudo aquilo que estava ao seu alcance. E então ele foi para um mundo muito turbulento, com drogas, álcool. Ele encaminhou por essa via. E é interessante, voltando um bocadinho mais atrás com os avós, o avô dele era uma pessoa íntegra na cidade, naquela povoação, e a avó, ela frequentava uma igreja da Assembleia de Deus. E eu acredito que muitas vezes, quando ele já estava naquele colégio, eu acredito que aquela avó orava por essa pessoa. Eu acredito plenamente, porque mais à frente eu sei o resultado. Que o resultado é que muitos de nós somos frutos das orações de quem teve a cuidar de nós. E então essa criança, já adulto, foi para essa sociedade e conheceu então esse mundo de drogas e que chegou ao ponto de ficar doente. Ficou doente, ficou internado num hospital e nesse hospital havia uma senhora lá que era doutora, que fazia lá exercício de assistente social, e ela era cristã também. E muitas vezes essa pessoa ia junto desse menino e orava por ele. Só que aquilo para ele era como se dizer, era chinês, ele não acreditava nada dessas coisas. Ele não acreditava em Deus. Mas a pessoa sempre insistiu com ele, sempre chegava lá, orava por ele, impunha-lhe as mãos, orava por ele. E ele não aceitava nada daquilo. Mas houve um dia que a senhora insistiu tanto com ele e deu-lhe uma Bíblia pequenina. Ele, ao ler aquela Bíblia, o que é que ele vai ler? Vai ler o livro de João. E quando leu o livro de João, ele começou a questionar, será que este Jesus curava aquelas pessoas todas? Será que ele me pode curar a mim também? Será que Jesus pode me curar? E ele ficou com aquela dúvida. Certa noite, porque ele já estava há muito tempo, não conseguia andar, certa noite ele sentiu tipo uma corrente de ar, um calafrio no seu corpo. E começou a pôr-se em pé e a andar. Milagre aconteceu na vida dele. Só que dali depois ele continuou a fazer a vida dele, já tinha casado, já tinha filhos, e derivado à profissão que ele tinha, ele ganhava muito dinheiro. E todo o dinheiro que ele ganhava, ele desbanjava nas drogas e no álcool. Ao ponto de não ter mais nada. Ficou completamente sem nada. Sem nada. Agora imagine aquela pessoa não ter nada e ter, como o filho pródigo andava a apanhar a bolota, aquele passou um bocadinho bem pior. Teve de andar a comer no resto dos caixotes do lixo. É verdade. Essa pessoa teve de andar a comer nos caixotes do lixo. E então ele, depois dali, depois de ele ter sentido que realmente tinha acontecido um milagre na sua vida, ele quis optar por seguir o caminho de Deus, entregar a vida a Jesus, entregou a vida dele e a vida começou a ter um rumo, começou a ter sucesso, começou a ter tudo aquilo que ele necessitava. Entretanto, a mãe dos seus filhos faleceu
E ele começou a questionar Deus. Deus, então onde é que tu estás? Agora que eu estou aqui e quero fazer uma vida nova, vais-me tirar aquilo que era importante para os meus filhos? Mas veio uma palavra ao seu coração. Quando Deus permite, Deus não tira nada a ninguém. Quando Deus permite que nós percamos algo que amamos muito e queremos muito, é porque Ele tem algo melhor para nós. E foi o que aconteceu com aquela pessoa. Deus depois conseguiu dar-lhe mais do que Ele queria. Deus dá-nos sempre mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus vai para além das nossas perspectivas, daquilo que nós queremos para nós. Deus dá-nos sempre muito mais do que isso. Essa pessoa do que eu estou a falar sou eu. Essa pessoa de que eu estou a falar sou eu. Este é o meu testemunho, porque é assim, Deus nunca me faltou com nada. Eu tive que passar por uma prova dura, é verdade. Todos nós temos um testemunho, todos nós passamos por provas, mas esta prova foi dura para mim. Foi dura, mas eu consegui conquistar a vida nova que o Senhor me deu. Não era a vida que eu tinha. A vida que eu tinha e que eu queria levar para a minha força, para aquilo que eu pensava que era bom para mim, não resultou. A vida com Deus resulta sempre. E foi essa a vida que eu tenho hoje. Faço parte desta igreja e para mim é o melhor bem que eu tenho, é ter o Senhor na minha vida todos os dias. E sei que aquilo que Ele tem para mim, tem para qualquer um de vocês. Muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Confiem nele. Confiem em Deus, confiem na sua previsão, porque Ele todos os dias tem previsão para nós. Ele não nos deixa faltar o pão. Nunca nos deixou faltar o pão àqueles que são os seus filhos. Amém? Vamos dar uma oferta. Obrigado. Graças a Deus que o Senhor nos restaura. E muitas vezes, quando nós pensamos que não há solução para a nossa vida, o Senhor arranja um caminho. E se tu estiveres desperto e desperta para perceberes qual é o caminho, tu com certeza seguirás por ele e encontrarás a solução para a tua vida, para os teus problemas, para o teu coração. Não te deixes deslumbrar pelo mundo, mas deixa que o Senhor, Ele se deslumbre dentro de ti e que tu possas deslumbrar o mundo com o amor de Deus que sai dentro de ti para os outros. Este é o nosso caminho. O caminho de quem ama o Senhor, o caminho de quem entrega a sua vida, os seus sonhos mais profundos. Aleluia. Fiquemos em pé, preparemos a nossa oferta e cantemos para Ele. O brilho deste mundo se apaga ante ti e a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, Deus. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti
formosa, Senhor. E nós, neste mundo tão corrido, nós precisamos que Tu venhas sobre nós e que acalmes a nossa alma, acalmes o nosso espírito e que possamos derramar a nossa vida diante de Ti, Senhor. E experimentar o refrigério que Tu tens para cada um de nós. O refrigério que nós só sentimos quando verdadeiramente experimentamos a Tua presença. E Tu estás aqui, Senhor. Estás aqui porque Tu tens um plano para cada um de nós. Aleluia. Desafio-te, irmão, a tu ficares com o teu coração completamente aberto. Tu feches os teus olhos. Não precisas de letras para ler e saber cantar. Segue com o teu instinto. Segue com o Espírito do Senhor nesta manhã. E canta como se tu estivesses frente a frente com Ele. E o estivesses a venerar e a honrar e a dar-lhe aquilo que Ele merece como Rei e Senhor que Ele é. Nós te agradecemos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Deus. Te adoramos. Há refrigério em Tua presença. Nada é melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Há refrigério em Tua presença. Nada é melhor, nada é melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. O teu refrigério, Senhor. Há refrigério na Tua presença estamos, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos nesta manhã. Do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças te damos, Deus. Amém. Amém.
Obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado pela Tua presença neste lugar onde a Igreja se reúne nesta manhã. Sabemos que o Teu querer, Ele se estabelece na nossa vida e neste mundo, porque Tu és soberano e tens toda a autoridade. Por isso nós queremos dizer-te que nós queremos depender de Ti, porque sabemos que ao sermos conduzidos por Ti, orientados por Ti, ensinados por Ti, cuidados por Ti, nós seremos homens e mulheres, famílias felizes nesta terra. Obrigado, porque além de te termos a Ti, temos-nos uns aos outros. E por isso, para nós, celebrar é motivo de muita satisfação, de muita alegria. E porquê? Porque no nosso coração existe uma grande quantidade de gratidão por causa daquilo que Tu és e por tudo aquilo que nós ouvimos falar acerca de Ti. É verdade que os nossos olhos não Te contemplaram de uma forma física, mas nós contemplamos a Tua majestade ao nos prostrarmos diante de Ti em oração, quando praticamos as nossas disciplinas espirituais, até mesmo quando confessamos os nossos pecados. Tu Te revelas a nós com amor, com mansidão e nos elevas. Segura-nos pela mão e nos levantas. Segura-nos pela mão e nos conduzes. Pedimos-te perdão, sim. E pedimos-te perdão, Senhor, porque há algo em nós que não é bom. A nossa natureza pecaminosa, que continuamente quer se levantar para impedir que o Teu agir, o Teu querer se manifeste em nós. Mas nós sabemos que sozinhos jamais podemos resistir. Mas contigo somos mais do que vencedores, porque Tu nos amas e o Teu amor nos constrange. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ricardo Martins. A maior parte das pessoas conhecem o Ricardo Martins. É nosso amigo, é nosso irmão. É um grande amigo que eu conheci não há muito tempo, mas o Senhor nos tem ligado através de uma amizade muito boa. E é uma satisfação muito grande para mim quando Ele está connosco. E é uma satisfação muito grande para a igreja quando Tu estás, Ricardo. Então, eu convidei o Ricardo para partilhar uma palavra de Deus connosco, para partilhar acima de tudo o coração. Mas antes disso eu quero reforçar o seguinte. Dia 19, Dia 19 nós vamos reforçar, Dia 19 nós vamos celebrar o nosso aniversário, como a nossa irmã Marília já disse. E a celebração do nosso aniversário vai ser uma celebração muito, muito simples, mas com muito significado e com significância. Significado porque para nós é um marco, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Lembram-se? E sempre ajudará. E por outro lado, podemos dizer também que a família cresceu e nós estamos felizes por isso, porque o Senhor tem juntado àqueles que o amam, todos aqueles que são dele. Nunca se esqueçam que antes de nós o amarmos, antes de nós o escolhermos, Ele já nos tinha amado e já nos tinha escolhido. Amém? Então, dia 19, as senhoras estão todas desafiadas a virem de chapéu. E vamos tentar ver qual o chapéu mais bonito. E a senhora que trouxer o chapéu mais bonito vai receber um prémio. O homem que trouxer os calções mais bonitos é que vai dar o prémio a... Os homens vêm de calções, mas os homens não vão ter concurso de calções. Que é para que ninguém ande a olhar para os calções dos homens.
Então vamos fazer uma brincadeira entre nós, porque somos amigos, somos irmãos. Depois vai haver outras surpresas que agora não vou dizer, porque senão não era surpresa. Mas quero dizer-lhes apenas o seguinte: alguns de vocês vão ser... alguém vos vai visitar, vão bater à porta da vossa casa e vão fazer uma pequena gravação com vocês, uns pequenos vídeos, porque nós depois queremos construir algo com tudo aquilo que aconteceu desde o ano passado até agora, para depois fazermos um vídeo, passarmos na internet, para que toda a gente possa entender que nós somos uma igreja e estamos vivos porque Deus é o Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe muito. Pastor Ricardo, um homem de Deus, eu vou orar por ele e a seguir iremos ouvi-lo. Senhor, obrigado pelo meu amigo. Obrigado porque o trouxeste em segurança. Com certeza o irás levar em segurança. Obrigado pelo seu coração. Obrigado, Senhor, também pela sua vontade. A vontade de aprender, a vontade de ensinar, a vontade de conhecer-te. Inspira-o, Senhor, nesta hora. Por amor do teu nome. Te agradeço pela sua vida. Amém. Bom dia. Bom dia, bom dia. 50 minutos? Eu percebi. Estou a brincar. 20 minutos. 20 minutos. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder estar convosco. Sinto-me sempre muito bem recebido, bem acolhido. Hoje, diferentemente das últimas vezes, com umas cotoveladas. A última vez que cá tiveram beijinhos e abraços, hoje fui recebido com cotoveladas, mas cheias de carinho, ou pelo menos eu assim as recebi. É uma excelente oportunidade de cumprimentarmos as pessoas que não gostamos, não é? Nesta altura. Assim, de vez em quando falhamos, inclusive é o cotovelo do outro. Estou a brincar. Bom, eu queria convidar-vos a abrirmos em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Fica entre Filemão e Abacuque, diz o... Não, Tiago. Filemão e Tiago. Hebreus capítulo 10. E vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. Do versículo 19 ao versículo 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, ou da cortina, dependendo das versões. Isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E eu quero sublinhar o versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Sublinho também o 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu vou repetir estes dois últimos versos, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Igreja como família, família como igreja. Igreja como família, família como igreja.
equivale para um cristão falar de igreja o mesmo que para uma pessoa falar de família. Não há nenhuma pessoa que não tenha uma família. Pode ter uma família desestruturada, uma família disfuncional, pode inclusive ter perdido alguns entes queridos. Mas não há nenhum ser humano que veio a este mundo sem família e que seja oriundo do nada. Mas pode, eventualmente, repito, talvez até seja o caso de alguns de nós, ter crescido sem os pais ou sem os avós. O Joaquim, por acaso, cresceu parte da vida com os avós e outra parte da vida sem os avós, numa instituição. Mas não deixamos de ter família, ou pelo menos o conceito de família não nos é completamente estranho. Seja ela mais funcional, mais disfuncional, mais estruturada, mais desestruturada. E falar de igreja para um cristão é mais ou menos a mesma coisa. Porque não pode haver um cristão sem igreja. Não pode haver um cristão, não pode haver um discípulo de Jesus que se confesse seguidor de Jesus, que se confesse cristão. Isto é, um pequeno Cristo, que procure viver como Cristo e imitar Cristo, sem igreja, sem corpo. E atenção, não estamos a falar de igreja, aquele espaço onde habitualmente nos reunimos. Nem estamos a falar de igreja, este espaço, que por sinal é bastante agradável, onde hoje nos estamos a reunir. Estamos a falar de igreja, de comunidade. Estamos a falar de igreja como família. Daí eu começar a dizer que igreja como família, família como igreja. Porque a família são esses laços, esses vínculos afetivos. E todos nós já vivemos o suficiente para perceber que, não obstante termos família de sangue, também já encontramos e já constituímos família com irmãos que não são irmãos de sangue, certo? Ou seja, há vínculos de afeto, há vínculos de responsabilidade, há vínculos de mutualidade, de amizade, de profundidade, de amor, que não são necessariamente com a nossa família biológica, não são necessariamente com aqueles que têm o mesmo sangue do que nós. Aliás, alguns de nós também já experimentámos amizades ou relacionamentos com o outro tão ou mais profundos do que com a família biológica. Eu tenho situações dessas. Tenho amigos, como a Bíblia diz, que se tornam em irmãos. Eles não são meus irmãos, isto é, eles não nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. Mas no relacionamento que fomos construindo, na amizade que fomos construindo, tornámos-nos irmãos, tornámos-nos família. E é curioso que o autor aos Hebreus, este é um texto muito, muito interessante e também muito, muito rico, muito denso, e eu, por força do tempo, até não tenho aqui cronómetro sequer, vou só incidir nos dois últimos versículos, 24 e 25. O autor aos Hebreus, ele está a dizer que essa comunidade, essa igreja, essa família precisa que nos consideremos uns aos outros. Ele diz no versículo 24: consideremos-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. E eu queria sublinhar: consideremos uns aos outros. No original, a intenção do autor é mais ou menos esta. É como se tivéssemos uma lupa na vida do nosso irmão. Atenção, não é para julgar, não é para condenar, não é para criticar, não é para matar. Mas o sentido do texto, o sentido do autor, quando descreve aquela comunidade, quando descreve aqueles judeus que sofriam uma forte perseguição pelo Império Romano, ele diz: olha, considerem-se
uns aos outros. Isto é, andem com uma lupa uns nos outros. Isto é, tomem atenção uns aos outros. Fiquem atentos uns aos outros. Não sei se me posso desviar muito daqui, não é? Fiquem atentos uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Procura saber como está o irmão Joaquim. Procura saber como está o Joy. Procura saber como está a Cristina. Procura saber como está o Fábio. Vocês não são a mesma família. Vocês não são a igreja. Vocês não são uma comunidade de irmãos. Então, se são de facto, procura saber como é que está a Cristina. Procura saber como é que está o irmão Calado. Procura saber como é que está o irmão Joy. Procura saber. Ele é teu irmão. Considera o teu irmão. Procura ficar atento. Procura ficar disponível. Procura ficar responsável pela vida do teu irmão. É isso que o autor está a dizer. Considerem-se uns aos outros. Andem com uma lupa para ficarem atentos, cuidadosos, responsáveis uns pelos outros. Repito, não é para julgar, não é para condenar, não é para avaliar, para ajuizar. Não. É para perceber se há alguma coisa no irmão, ou se o irmão está a passar por algum momento em que precisa de quem? De mim. É inconcebível, por exemplo, nós reunirmos-nos aqui e percebermos que o irmão está cabisbaixo e saímos, vamos para a nossa casa, para o nosso almoço de família e não consideramos o irmão, não olhamos para o irmão, não prestamos atenção na vida do irmão, não queremos saber, não assumimos a responsabilidade da vida do irmão. E o autor está a exortar, está a admoestar, está a encorajar a comunidade a ser de facto uma família. Ou seja, fica atento à vida da tua comunidade, fica atento à vida da tua igreja, fica atento à vida dos teus irmãos que congregam contigo, que fazem contigo uma comunidade, uma igreja. Discerne se ele está contente. Discerne se ele está com um semblante carregado. Claro, agora com a máscara torna-se mais difícil. Por isso temos que ser mais proativos. Procura, envia uma mensagem, contacta, pergunta. Igreja como família, família como igreja. Eu tenho 4 filhos. E se eu discerno, se eu percebo que um dos meus filhos está abatido, vocês acham que eu vou ficar indiferente? Se o meu filho estiver com dificuldades na escola, eu vou ficar indiferente? Qual é a resposta óbvia? Não. Claro que não. E o autor está-nos a encorajar a termos relacionamentos de responsabilidade, laços familiares entre a comunidade, de modo a que não fiquemos indiferentes uns aos outros. Porque se o pastor Valbom passa por uma dificuldade, a dificuldade do pastor Valbom não é só a dificuldade do pastor Valbom, a dificuldade do pastor Valbom é a dificuldade da comunidade. Se a dificuldade do irmão Joaquim é só a dificuldade do irmão Joaquim, alguma coisa está mal entre nós. Porque nós vimos assumir vínculos ou laços familiares, vínculos afetivos, vínculos de responsabilidade mútua. Ele diz, considerem-se uns aos outros para vos incentivarem ao amor e às boas obras. E aqui a expressão é mais do que aquele incentivo, aquela palmadinha nas costas. Vamos lá, enfrenta a vida. Não. É choque elétrico.
incitar. É quase que empurrar. Sem maldade. Mas irmão, já compreendeste, até porque esse é o raciocínio de toda a carta do autor aos Hebreus, já compreendeste o que Jesus fez por nós. Antigamente não tínhamos acesso ao Eterno, só o sumo sacerdote uma vez ao ano e por pouco tempo é que podia entrar no Santo dos Santos. Até dá jeito esta tenda aqui. Aí é o pátio, dessas árvores para trás, aí é o pátio. Aqui é o lugar santo. Aqui os sacerdotes podiam andar. Mas no Santo dos Santos, onde está a Arca da Presença, onde está as tábuas da aliança, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar. Para aspergir, para perdoar a comunidade, para perdoar o povo. E o autor aos Hebreus está a lembrar, recordem-se, Cristo, Jesus, quando morreu, quando foi crucificado e ressuscitou, o véu, a cortina espessa, de textura densa, que separava o lugar santo dos santos, o lugar santo do lugar santíssimo, aqui dentro, onde estava a presença de Deus, foi rasgada de cima para baixo. Por isso ele está a dizer que agora o corpo de Cristo é que é o véu. Porque é através do corpo de Cristo, é através do batismo, quando nós mergulhamos nas águas com Cristo e ressuscitamos das águas com Cristo, que entramos aonde? Na presença do Eterno. E o autor aos Hebreus está a recordar justamente isso. Lembrem-se, nós temos acesso direto. Nós somos povo de Deus. Nós somos irmãos de Cristo. E se somos povo de Deus, se somos irmãos em Cristo, temos a responsabilidade de quê? De nos amar uns aos outros. E amar uns aos outros não é enviar bilhetes uns aos outros com corações. Envia, não tem problema. Podes enviar hoje em dia os emojis, não é? Os corações, aquilo até é engraçado. Envia. Mas é muito mais do que isso. O autor está a encorajar, está a incitar, está assim, uma terapia de choque, acorda, desperta, não te deixes perturbar pelas tuas circunstâncias externas. Repito, sofriam perseguição. Sofriam perseguição na altura. Não te deixes perturbar por isso. Assuma essa convicção, essa esperança, essa convicção de que Deus é contigo, de que Deus está contigo e de que já foste liberto em Jesus. E por isso, assuma a responsabilidade de amar o outro. Assuma a responsabilidade de praticar as boas obras. Isto é, de que o amor se materialize no cuidado, no perdão, na compaixão. Na misericórdia uns para com os outros. Que o amor se materialize em boas obras. A expressão é engraçada porque ela sugere que estamos a consertar o mundo. E todos nós já percebemos que vivemos num mundo difícil. E não estamos a falar somente da pandemia, que nos vem baralhar as contas e estragar os nossos planos. Não é só isso, mas o mundo é difícil. O mundo é duro. A vida é cruel. Já todos percebemos que isto não está assim a modos de que muito favorável. A vida em si, o mundo em si, a estrutura em si. E o que o autor está a incentivar, a empurrar-nos é, na medida em que nos amamos uns aos outros e na medida que praticamos as boas obras, estamos a consertar o mundo. E claro, o mundo em abstrato é uma coisa, mas o mundo do Joaquim é outra. O mundo do irmão que está aí até mesmo sentado ao teu lado, muitas vezes até o teu marido ou a tua esposa, é um mundo que aí está. E às vezes até é mais difícil de amar quem nos está próximo
do que amar os irmãos que estão em África. Porque amar o irmão que está em África é enviar uma oferta, é de vez em quando lá ir fazer uma visita. Mas amar quem vive connosco dia a dia é outra coisa, é outro campeonato. Ou não? Cuidar de quem está connosco diariamente é outra coisa. É por isso que eu já disse à minha mulher algumas vezes que eu amo a minha mulher, mas nem sempre gosto da minha mulher. São coisas muito distintas. Uma coisa é gostar da minha mulher, outra coisa é amar a minha mulher. Posso-vos dizer aqui que já lhe disse a ela também, já disse lá em Lisboa, não sei se escandalizei alguém ou não, mas é a verdade. Há alturas que só apetece vai lá passar uma semana com os teus pais. Vai passear, convida uma amiga, vão sair. Para ser mais soft. É porque faz parte da vida ou não? Não é. Faz parte da vida, onde há relacionamentos, há atritos, há conflitos, há dificuldades, há perspectivas distintas, há interesses diversos. É natural, é a lei da vida. Pior é ignorar isso. E não enfrentar isso, e não encarar isso, e não lidar com isso, e não falar disso. Mas amar é diferente. Aliás, eu quando meti este anelinho aqui, é o símbolo de uma aliança, não é um símbolo de um contrato. Um contrato tem, o fulano A tem que cumprir X requisitos, a fulana B tem que cumprir X requisitos. Se alguém falhar estes requisitos, o contrato, o que é que acontece? Cessa. Termina. Uma aliança já é diferente. Não há requisitos. É um compromisso até que a morte nos separe. É diferente, é outro nível. Amar é outro nível. É assumir uma responsabilidade, custe o que custar, dou o que doer, até ao fim. E é isso a que estamos a ser encorajados neste texto. Amem-se uns aos outros e pratiquem as boas obras uns pelos outros, uns aos outros. A partir de casa e é estendido à comunidade, a partir da minha família biológica, de sangue, mas à minha família alargada, aos meus irmãos. É isso que o autor está a dizer. Por último, não deixem de reunir como igreja. Não deixem de reunir como igreja segundo o costume de alguns. Atenção, os irmãos lá não estavam a deixar de reunir porque estavam um bom tempo e iam para a praia. Os irmãos lá não deixavam de reunir porque era maçudo ter que estar de máscara uma manhã inteira. Os irmãos lá deixavam de reunir porque estavam a ser perseguidos. E sempre que saíam para um ajuntamento e eram identificados como seguidores de Jesus, estavam sob o risco de serem o quê? Mortos. Não é porque a cadeira é desconfortável, não é porque o louvor não é não sei o quê, não é porque o pregador não sei o quê, não é porque a harva sabe. Não. Era porque corriam um risco de vida. E estavam a ser encorajados a quê? Mesmo a correr o risco de vida, a não ignorarem os irmãos. Porque todos nós já percebemos que uma coisa é assistir, outra coisa é reunir. Eu posso vir aqui, seja aqui fora, seja ali dentro, seja na casa da cidade, seja onde for. Eu posso ir assistir. É uma coisa. Outra bem diferente é reunir. O que é reunir? É voltar a unir. Se eu venho assistir, eu posso vir assistir ao grupo de louvor a cantar e a tocar, como posso ir assistir aí a um artista qualquer a tocar e a cantar.
Mas estamos a ser incentivados a reunir. Claro, se pudermos reunir com boa música, ótimo. Se pudermos reunir com um sistema que nos permite uma maior amplificação da voz, ótimo. Se pudermos reunir com boas condições, ótimo. Mas uma coisa é assistir, outra coisa é reunir. E daí o autor dizer, quando reúne, leva a tua lupa, considera o teu irmão. Não vais lá pagar a mensalidade da igreja. Não vais lá aliviar a tua consciência porque foste adorar. Não. Quando vos reunis, encorajem-se uns aos outros. Fiquem atentos uns aos outros. Prestem atenção uns aos outros. Eu não sei se aqui acontece, mas lá acontece. Há uns que chegam, já o louvor começou, e saem assim que percebem que vai terminar. Ele vai assistir. Ele não vai reunir. E agora, com essas facilidades, nem precisamos sair de casa. Nem da cama. É ligar o smartphone, YouTube, e estamos a assistir. Mas não estamos a quê? A reunir. E o encorajamento é esse. É reúne. Volta-te a unir com os teus irmãos. Cuida dele. Assume responsabilidade por ele. Pergunta como é que ele está. Serve. Disponibiliza-te. Encoraja-o. Ser o ouvido que ele precisa. É isso que estamos a ser encorajados aqui neste texto. Cria amizade. Cria amizade. Entra na rede de relacionamentos da comunidade. Mistura-te. Entrelacem as vidas. Uma coisa é assistir, outra coisa é reunir. E eu queria terminar, queria concluir, penso que já são uns 20 minutos. Queria concluir com essa pergunta. Será que a tua postura nesta comunidade é de assistente? É uma pergunta. Será que tens compreendido e tens vivido na dinâmica da vida da comunidade como sendo a tua família? É outra pergunta. E eu queria encorajar-te, através das palavras do autor aos Hebreus, a considerar o teu irmão. Ter a lupa para saber como está, para cuidares dele, para assumir a responsabilidade por ele, para orares por ele, para enfrentares a vida juntamente com ele, para carregares o fardo com ele. Não é por ele, é com ele. E encorajem-se uns aos outros. Porque todos nós já sabemos e já vivemos, já experimentámos na pele que a vida é difícil, é dura, muitas vezes injusta. E precisamos uns dos outros. Para quê? Para não desanimar, para nos encorajarmos uns aos outros. A prosseguir naquilo que é a nossa missão, a prosseguir naquilo que é a nossa vocação enquanto cristãos, que não é vir ao domingo aqui, é sermos sal e luz. Amanhã, terça, quarta, quinta,
Já agora, sexta e sábado. Para não pensarem que há ali 2 dias de folga. Então, que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo nos encoraje a assumirmos cada vez mais responsabilidade uns pelos outros, mais cuidado uns pelos outros, a amar-nos mais uns aos outros, de modo a que amanhã, quando eu souber que o irmão Joaquim passa por uma dificuldade, eu não diga ele que se oriente, ou o pastor Valbon que o ajude. Não, é um irmão meu que está em aflição. O que é que há em mim para ajudar, para auxiliar? O que é que há em mim? O que é que há de Deus em mim que é para o irmão? E que mais do que virmos à IAC assistir àquilo que meia dúzia faz, nós vamos nos reunir. Lembrar do irmão. Ver o irmão. Partilhar com o irmão. Encorajar o irmão. Então, que Deus vos abençoe. E eu chamo o pastor Valbon para nos conduzir na ceia. Se foi mais do que 20 minutos, peço perdão. Aqui está uma boa prática, uma boa possibilidade para perdoarem. Amém. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor pela palavra de Deus que Ele trouxe à nossa vida. Eu queria pedir ao Joey para ele agradecer ao Senhor por esta palavra que muito inspirou o nosso coração. Paizinho, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Pai, que Tu és tão misericordioso conosco. Obrigado que o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração e lembrando, Pai, do Teu grande amor por nós e um para os outros. E agradecemos, Pai, que nunca deixas esquecer a nós, Pai, aquilo que fizeste por nós e aqueles que temos na nossa vida que preocupam e oram por nós. E agradecemos, Pai, para a Tua fidelidade na nossa vida, para a Tua paciência conosco. E agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Quem quiser pode dizer amém. 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 Que o favor de Deus seja sobre cada um de nós, seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa família, sobre a nossa geração, sobre a geração dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Amém? Podem ficar sentados. Graças a Deus que o Espírito de Deus, Ele é o mesmo em nós e por nós. Aproveito para dizer que se está alguém no nosso meio e deseja congregar na IAC, Igreja na Cidade, esta comunidade no Cartacho, na grande maior parte, uma comunidade de cartacheiros, uma comunidade de gente que vive neste concelho, que vive nesta localidade. E outros, de outros lugares, inclusive de outras nações, todos são bem-vindos. Se quiserem fazer a vossa, não é inscrição, mas colocar o vosso nome, os vossos contactos para receberem também informação de tudo aquilo que nós temos para partilhar e para oferecer. Amém? Então, se alguma pessoa está no nosso meio e deseja congregar connosco, não vá embora sem levar este folheto, lá na sua casa preenche e no próximo domingo entrega, para que nós também possamos fazer chegar a vocês tudo aquilo que diz respeito à vida da igreja aqui. Não me quero alongar muito, nem vou alongar muito,
porque queremos manter o horário dentro daquilo que para nós achamos que é o melhor para este momento, para este tempo. Então eu quero apenas e só dizer-vos o seguinte: celebrar a vida é celebrar aquilo que aconteceu em nós por causa de Jesus. Uma nova vida. Quando nós viemos a este lugar, também vimos celebrar isso. Uma vida nova. Uma vida agora cheia de alegria. Cheia de alegria. Cheia de satisfação. E por isso é que devemos celebrar, sim, todas as vezes que nos reunimos com muita alegria. E porquê? Porque em nós começou uma coisa nova. E o que é que aconteceu de novo? Nós nos tornamos povo de Deus. Pertencemos à família de Deus. E um dos vínculos mais fortes e mais profundos da vida cristã é o sentimento de pertencermos. É o sentimento de pertencermos. E pertencemos a Ele e uns aos outros. E hoje, porque pertencemos uns aos outros e a Ele, nós vamos trazer à memória o que Ele fez por nós, o que Ele é em nós e o que Ele irá fazer em nós e através de nós. Celebramos porque há uma profunda gratidão no nosso coração. Celebramos por causa da sua fidelidade na nossa vida, porque muitas das vezes nós fomos infiéis. E provavelmente, quem sabe, não sei, mas alguns ainda serão. Mas Ele permanecerá sempre fiel, até o fim. Porque Ele sabe que sem Ele, nada daquilo que é preciso ser feito, nós conseguiremos fazer. Então nesta manhã eu quero que tu tragas à memória tudo isto, o que Ele fez por ti, o que Ele é em ti, o que Ele fará por ti, mas que também tragas à memória outra coisa. Que tragas à memória a tua própria vida, os teus comportamentos, as tuas atitudes, as tuas escolhas. É verdade que a declaração em memória de mim, ela leva-nos a quê? A um sentimento de gratidão. Façam isto em memória de mim. E há um sentimento de gratidão porquê? Porque aquilo que Ele fez por nós foi tão importante e tão marcante, com tanto significado, com tanta significância, que agora nós queremos fazer isso na vida dos outros. E por isso é que há gratidão. E quem é grato por aquilo que recebeu, obviamente ficará grato por partilhar isso. E isso chama-se amor. Amor. O amor com que fomos amados. Então precisamos de ter uma atitude de meditação, de reflexão, não apenas ao primeiro domingo de cada mês, em 5 minutos, antes de tomarmos a ceia. Eu queria pedir para distribuírem a ceia. Não. As nossas atitudes de avaliação, meditação, elas devem ser constantes. E muitas delas, às vezes, na nossa vida, devem de existir quando ouvimos algum irmão nosso, alguém que nos ama, alguém que está próximo de nós, com a tal lupa que dizia ao pastor Ricardo: eu estou aqui para te levantar os teus braços, tu precisas de levantar o teu braço, tu precisas de parar. E é assim que nós nos vamos abençoando uns aos outros, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, os mais fortes a fortalecer os mais fracos, os mais fortes a suportar os mais fracos. Porque ser fraco não é ser magro. Ser fraco não é ter conhecimento, não é ter falta de conhecimento. Ser fraco
Ser fraco significa desistir, abandonar, parar, recuar. Então, que cada um de nós possa, sim, avaliar, refletir. Porquê? Porque quem avalia, quem está a refletir, quem chama a si mesmo, quem chama a si mesmo a sua própria vida, obviamente é levado a uma confissão. Confessarmos ao Senhor o nosso amor por Ele, confessarmos ao Senhor a nossa gratidão, confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nesta hora, eu quero pedir que distribuam a ceia. Eu quero vos dizer, hoje nós estamos aqui reunidos porque fomos aceitos pelo Pai. Hoje estamos aqui reunidos porque fazemos parte do corpo de Deus. Hoje estamos aqui reunidos porque o Espírito de Deus, Ele nos selou. Obrigado. Eu queria pedir a todos para ficarmos em pé. E eu queria que a ceia fosse distribuída. Porque hoje aquilo que vamos fazer hoje, não é um ritual, não. Não é uma regra. Não, aquilo que vamos fazer hoje é uma prática viva da igreja. Uma prática viva que produz em nós um efeito. Qual é o efeito? O efeito de pertencer cada vez mais. O efeito de fazer a mesma coisa que Jesus fez. Façam isto em memória de mim. Façam isto o quê? Deem-se uns aos outros. Motivem-se uns aos outros. Mobilizem-se uns aos outros. Encorajem-se uns aos outros. Protejam-se uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Amem-se uns aos outros. Perdoem-se. O grande problema da vida cristã está mesmo aí. Por isso é que existe sempre uma vontade e uma necessidade de reunir, tornar a unir. Meus queridos, da mesma maneira que a Bíblia está cheia, não temas, eu sou contigo, a Bíblia está cheia de uma expressão: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Tu és como menina dos meus olhos. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheste e ao olhares para nós não levaste em conta os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos desvaneios. Mas tu nos perdoaste e nos convidaste a ficarmos juntos contigo, pertencendo, fazendo parte da grande família de Deus, que é a igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo isso foi feito através de um sacrifício. Isso foi feito através de uma atitude. Porque tu, Senhor, tu conduziste a cada um de nós a um entendimento que nos livrou do pecado, que nos livrou da injustiça, que nos livrou de todos os argumentos que havia contra nós e nos libertou. Por isso nós te agradecemos pela obra redentora da cruz. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado porque tu ali te entregaste. Obrigado porque tu ali, Senhor, entregaste e deste o teu corpo para morreres em favor de nós. Fecha os teus olhos, tu e Deus.
E quando sentires que estás pronto, podes comer do pão e podes beber do vinho. E agradece pelo seu corpo e pelo seu sangue precioso que foi derramado na cruz em teu favor, em meu favor, no favor de cada um de nós. A face sou. E é desta maneira, desta forma que nós vamos terminar. E terminamos reunidos, ligados, porque nos amamos uns aos outros e amamos a Deus acima de todas as coisas. Que estes momentos tenham significado na nossa vida. Que todos possamos agradecer ao Senhor por pertencer. Amém. Tenham um resto de um domingo muito abençoado. Desfrutem da presença de Deus e uns dos outros. Convivam uns com os outros. Façam coisas juntos. Porque Deus é um Deus conosco. Protejam-se. Sejam exemplo. Até breve. Que o Senhor vos abençoe.